Polícia Federal abre inquérito para investigar Elon Musk. E você, bebê, também. Operação prende dirigentes de empresas de ônibus em São Paulo por suspeita de ligação com o crime organizado. Mercado financeiro eleva a previsão de inflação para 2024 e 2025. Venezuela apresenta documentos à Corte Internacional de Justiça justificando a posse de Essequibo, território até então pertencente à Guiana. E em decisão histórica, Tribunal Europeu condena governo da Suíça por não agir diante de mudanças climáticas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Chegamos ao vivo, agora 1h04, para te contar as notícias que estão em destaque no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Vem comigo. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o empresário Elon Musk. O bilionário é suspeito de obstrução da justiça, incitação ao crime e organização criminosa. Vamos conferir juntos na reportagem. O inquérito foi instaurado depois que Elon Musk ameaçou descumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF, e criticar o ministro Alexandre de Moraes. O empresário, que é dono do antigo Twitter, o atual X, tem usado a própria rede social para atacar Moraes, acusando-o de impor uma censura agressiva no Brasil. No domingo, Moraes determinou que Musk seja investigado após prometer reativar perfis bloqueados por determinação do STF. O empresário foi incluído como investigado no inquérito das milícias digitais. O ministro também estabeleceu multa diária de R$100 mil para cada perfil bloqueado judicialmente que for reativado pela plataforma. Agora é a PR que mira o bilionário. Musk é suspeito de obstrução da justiça, incitação ao crime e organização criminosa. Ele deve ser convocado pela PF para prestar depoimento. Mas as primeiras ações devem ser diligências no escritório da X, no Brasil. Os representantes da empresa no país devem ser os primeiros a serem ouvidos no inquérito. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou Elon Musk nesta terça-feira. Sem citar o nome do empresário, Lula disse que o bilionário vai ter que aprender a viver aqui. A fala aconteceu durante um discurso no lançamento de uma parceria com municípios da Amazônia. Vamos ver. Temos gente que não acredita que o desmatamento, que as queimadas prejudicam o planeta Terra. E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta e que a gente não tem para onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que utilizar muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas. Seguimos ao vivo, 1h07. E como você deve ter percebido, nessa semana o nome do bilionário Elon Musk tomou conta dos noticiários. Os embates do empresário com as autoridades brasileiras, principalmente com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, têm sido motivo de muita polêmica. E esse confronto chegou agora no seu ponto mais extremo, com a abertura de um inquérito policial para investigar Elon Musk. Para você entender o que pode acontecer daqui para frente, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o doutor Ricardo Vieira de Souza, que é advogado criminal. Boa tarde, doutor Ricardo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniel, adores da RIT TV. A gente agradece demais a sua disponibilidade. Doutor, na sua avaliação, há indícios suficientes para a abertura de um inquérito por parte da Polícia Federal para investigar Elon Musk? Quais os possíveis crimes ou irregularidades que ele teria cometido? Olha, um inquérito policial para ser aberto tem mínimo indícios de autoria, né? Está falando aqui de ações judiciais, as quais bloquearam perfis do Twitter e foram impostas multas. Tem que lembrar que não
E as empresas norte-americanas, essas big techs de tecnologia, que trabalham aí com as redes sociais, que são detentoras das redes sociais, elas já têm um histórico de descumprimento de ordens judiciais aqui no Brasil. E isso precisa ser barrado, independentemente de posição político-partidária. A gente tem que lembrar que as ordens judiciais no nosso país, elas precisam ser acatadas. E se a gente não concorda com essas ordens judiciais, existem meios para você recorrer e você se insurgir contra essas decisões judiciais. E eu entendo que assim deve ser feito. Também entendo que a plataforma ela deve cumprir com as determinações judiciais, não só do STF, mas também do Superior Tribunal de Justiça e as ordens também dos tribunais de justiça estaduais e os tribunais regionais federais. Doutora, a Polícia Federal já teria demonstrado interesse em interrogar o bilionário, mas ele não vive aqui no Brasil. Como que pode ser feito esse procedimento? E qual efeito prático essa investigação pode ter contra a pessoa do Elon Musk? Em caso de pessoa que está no estrangeiro, como esse do Elon Musk que está nos Estados Unidos, tem duas peculiaridades. Uma que o Brasil tem o EMILAT, que é um acordo mútuo de cooperação em termos penais, e o EMILAT ele pode se dar essa cooperação, mas só que a autoridade brasileira precisa notificar a autoridade americana para que ocorra uma cooperação, porque, por exemplo, como a pessoa está fora do Brasil, não pode um juiz brasileiro intimá-la diretamente para que ela seja ouvida. O procedimento acontece da seguinte forma: ocorre essa cooperação, o Ministério da Justiça aqui do Brasil envia uma ordem para o Ministério da Justiça americano, que é o Departamento de Justiça, DOJ, e lá o Elon Musk pode ser determinado que ele vá até uma corte e responda às perguntas indagadas aqui pelo Poder Judiciário brasileiro. Outra hipótese... Pode continuar. A outra é também a questão da carta rogatória. Aí a carta rogatória também é expedida para os Estados Unidos e lá se faz o processamento de toda essa questão e aí é procedida a oitiva do Elon Musk lá no ambiente americano, no território americano. É todo um processo. Agora, com relação à empresa X, esse inquérito pode ter qual tipo de consequência, inclusive para o funcionamento da rede social no país, já que diligências devem ser feitas no escritório aqui no Brasil? Olha, eu entendo que as decisões judiciais, como eu disse, devem ser cumpridas. Em caso de descumprimento, existem algumas hipóteses que o Marco Civil da Internet ele prevê. A imposição de multa para que a empresa seja compelida a cumprir a ordem judicial, e a gente tem notícia que isso já foi feito, e também existe uma medida muito extrema, que é a suspensão temporária das atividades aqui no Brasil, e a gente já sabe e já vivenciou que outras redes sociais de troca de mensagens instantâneas foram bloqueadas aqui no Brasil e acabou impactando várias pessoas, mas como eu disse, é uma medida muito extrema que deve ser tomada só em casos gravíssimos, onde tenha um descumprimento reiterado e doloso de determinações judiciais. E a gente segue acompanhando essa história de perto e todos os desdobramentos. Conversamos com o Dr. Ricardo Vieira de Souza, que é advogado criminal e também presidente do Legal Cyber Institute, que é uma organização voltada para o direito digital. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, e a todos os telespectadores. Até mais. Uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu 4 dirigentes de empresas de ônibus que operam na capital paulista. A polícia encontrou armamento, dinheiro e joias na casa do dono da empresa responsável pelas linhas da zona sul da capital. Vamos conferir. As empresas são a Transvolf e a Upbus.
Também foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão relacionados aos envolvidos. Eles são suspeitos de ligação com facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Foram presos Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como Pandora, Robson Flores Lopes Pontes, Joelson Santos da Silva e Hélio Rodrigues dos Santos. As ações ocorreram na Grande São Paulo e em cidades do interior paulista. No imóvel de um dos dirigentes foram encontrados diversos fuzis, revólveres, além de dinheiro e joias. A Justiça de São Paulo determinou ainda que a SP Trans, que é a empresa responsável pelo transporte coletivo da capital, assuma imediatamente as operações das linhas administradas pelas empresas Transvolf, que atua na Zona Sul, e da UpBus, que administra linhas da Zona Leste. Juntas, as duas companhias transportam cerca de 15 milhões de passageiros por mês. As decisões judiciais estabelecem também o bloqueio de bens dos investigados no valor máximo de quase 600 milhões de reais. Os dirigentes das empresas devem se afastar dos cargos e 5 deles, ligados à UpBus, terão de cumprir medidas cautelares. Entre elas, a proibição de frequentar a empresa e de se ausentar da cidade sem comunicação prévia à Justiça. O efetivo utilizado hoje foi o maior efetivo já usado em uma operação do Ministério Público. Ao todo, são 340 policiais militares, 106 viaturas compreendendo todas as unidades do Comando de Policiamento de Choque. Vamos falar agora de economia. Os analistas do mercado financeiro elevaram as projeções para a inflação neste ano e também para 2025. A informação consta no Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira. O mais recente relatório prevê aumento da inflação para 2024 e 2025, ao mesmo tempo em que também projeta um crescimento maior da economia neste ano. As informações constam no relatório Focus do Banco Central. O levantamento ouviu mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. Para a inflação de 2024, os analistas elevaram a estimativa de 3,75% para 3,76%. A meta de inflação do governo é de 3% neste ano e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,5% e 4,5% neste ano. Para 2025, a estimativa de inflação avançou de 3,51% para 3,53% na última semana. No próximo ano, a meta de inflação é de 3%. Quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam, sem que o salário acompanhe esse crescimento. Para o Produto Interno Bruto, o PIB, neste ano, a projeção subiu de 1,89% para 1,90%. Foi a 8ª alta seguida do indicador. Já para 2025, a previsão de alta do PIB do mercado financeiro ficou estável em 2%. E a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, anunciou que vai reajustar as tarifas em 6,4% a partir do dia 10 de maio. A empresa informou na noite desta segunda-feira que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a Arcesp, autorizou o aumento de 6,4% na tarifa. Segundo o comunicado na companhia, as novas tabelas tarifárias serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e passarão a vigorar a partir de 10 de maio de 2024. Esse reajuste está acima da inflação do período, que foi de 4,5%. A Companhia de Abastecimento de Água está em processo de privatização e atende 376 municípios de São Paulo, incluindo a capital e região metropolitana, chegando a 28 milhões de habitantes. E veja a seguir, Venezuela apresenta documentos à Corte Internacional de Justiça para justificar a posse de Essequibo. E ainda, em decisão histórica, Tribunal Europeu condena o governo da Suíça por não agir diante das mudanças climáticas. A gente volta já já. Não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós já estamos de volta e ao vivo, 1h20 pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa terça-feira para compartilhar com você. De acordo com um relatório divulgado pelo Observatório Europeu Copérnicos, março de 2024 foi o mês mais quente já registrado. Inclusive, não foi um fato isolado. Este é o 10º mês consecutivo de recordes de calor. O período entre abril de 2023 e março de 2024 foi considerado o mais quente do planeta, com temperaturas de 1,58 graus Celsius acima da média da era pré-industrial no século XIX. Segundo os cientistas, a principal causa do calor acima da média são as emissões de gases de efeito estufa e o fenômeno El Niño, que contribuiu para os recordes de temperaturas nos últimos meses, sentidos em diversos pontos da Terra. As secas provocaram recordes de incêndios florestais na área amazônica sob o controle da Venezuela, entre janeiro e março. Já no sul da África, colheitas foram destruídas, deixando milhares de pessoas em situação de fome. A marca de temperatura de março se soma à lista de recordes globais de calor neste e no último ano. Primeiro, o planeta registrou o mês de junho mais quente da história. Depois, a marca foi sendo quebrada a cada novo mês. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e agora março. Em uma decisão histórica, a Suíça foi condenada pelo Tribunal Europeu por inação no combate às mudanças climáticas. A Corte de Estrasburgo deu razão à Associação Idosas pela Proteção do Clima, formada por 2.500 mulheres com média de idade de 73 anos, que alegou que as deficiências do país em termos de proteção ambiental prejudicaram gravemente o estado de saúde de suas integrantes. O tribunal decidiu a favor das idosas ao considerar que a Suíça violou o artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos ao não adotar medidas capazes de mitigar os efeitos futuros e potencialmente irreversíveis das mudanças climáticas. Presente em Estrasburgo, a ativista sueca Greta Thunberg comemorou a decisão. Esse é apenas o começo da litigância climática. Cada vez mais e mais pessoas levam os governos à justiça em todo o planeta para que sejam responsabilizados por suas ações. Essa decisão mostra que não há volta, que temos que lutar ainda mais, porque em uma emergência climática tudo está em jogo. Apesar da vitória das idosas suíças, a rejeição de outras duas demandas por parte da Corte contra Portugal e França, ambas por vício processual, representaram um banho de água fria para os ativistas. Em especial, o caso do grupo de jovens portugueses que processou todos os países da União Europeia, além de Noruega, Suíça, Turquia, Reino Unido e Rússia, após os devastadores incêndios que deixaram mais de 100 mortos em Portugal em 2017. O TEDH considerou que os autores não esgotaram todos os recursos disponíveis na justiça portuguesa. Já o ex-prefeito ecologista de Grand-Saint, Damien Carême, que denunciou a França no tribunal, não foi reconhecido como vítima por residir atualmente na Bélgica, onde exerce o cargo de eurodeputado. E a Venezuela apresentou documentos ao Tribunal Internacional de Justiça para defender a sua posse de Essequibo, uma região rica em petróleo que até então era pertencente à Guiana. Nós temos a razão histórica, temos os documentos. Temos a razão histórica, os documentos, e esses documentos hoje foram registrados e entregues oficialmente. Segunda-feira, 8 de abril de 2024. 2024, tempranito. Maduro telefonou para o colega da Guiana, Irfan Ali, para retomar as negociações. Não estamos tirando nada de ninguém, estamos nos recuperando de fraude e desapropriação. Desapropriação com fraude. Com fraude. A Guiana celebrou a decisão da Venezuela de apresentar argumentos, indicando que desta forma a Corte poderá levar em conta todas as posições para emitir uma decisão. A Guiana pede ao TIJ que ratifique uma sentença de 1899, em que foram estabelecidas as atuais fronteiras, enquanto a Venezuela reivindica o Acordo de Genebra, assinado em 1966 com o Reino Unido, antes da independência da Guiana,
que anulou aquela sentença e estabeleceu bases para uma solução negociada. O Essequibo tem 160 mil quilômetros quadrados e é rico em petróleo e outros recursos naturais. A polêmica centenária sobre o território se intensificou desde 2015, após a descoberta de jazidas pela petrolífera ExxonMobil. Bom, e antes de encerrar essa edição, vamos agora juntos viajar com a tecnologia para Nova York, mas não a típica Manhattan, cheia de pessoas, prédios imensos. Vamos para uma Nova York menos popular? Vamos nos transportar agora para uma ilha no interior do estado chamada de Saranac. Se essa imagem, gente, aparece para você casualmente, sem saber a localização, você arriscaria dizer que esse local fica em Nova York? Pois bem, a cidade, como seu próprio nome diz, está localizada à beira do lago Saranac. Essa pequena cidade, que segundo o censo de 2020, conta com quase 5 mil habitantes no geral, muito pequena, né? Enquanto a grande popular Manhattan possui cerca de 1.700.000 habitantes, olha só a diferença é gritante. O horário por lá, gente, não é tão diferente do nosso por aqui. Eles estão 1 horinha atrás da gente. Então, enquanto aqui no Brasil são 13 horas e 26 minutos, por lá, meio-dia e 26 minutinhos. Bom, e é com essa imagem que a gente encerra agora esse jornal. Só que não se esqueça, daqui a pouquinho, 1 hora e 50 minutinhos, Carolina Impovoleri chega com um boletim, com mais notícias para você, com o Boletim da Tarde. Essa edição, então, fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.